nossa próxima reflexão, nosso keynote speaker, que é o Rafael Terra Nova. Ele é especialista de marketing de produto da Padtech. A Padtech, vocês sabem, é uma empresa de tecnologia nacional. Ela nasceu e cresceu e desenvolve seus produtos e soluções aqui, mas também é uma empresa que agora já se internacionalizou, né, Rafael? Está lá fora, com novas experiências, novos produtos, já tem sede nos Estados Unidos, já tem filial, sucursal nos Estados Filial, Unidos. exato. Então ela já está colocando o Made in Brasil lá fora, que é muito orgulho para a gente, né, Rafael? E Exatamente, eu Miriam. agradeço muito a sua presença. Só falar para vocês um pouquinho. Nós teremos amanhã, continuamos com o nosso Inovatic. Amanhã a gente tem debate sobre 5G, com vários interlocutores diferenciados, da Anatel a operadoras de telecomunicações. Nós temos ainda o debate sobre o Wi-Fi 6 também, que há muito que conversar sobre isso, e também sobre o Open Run, além de apresentações e palestras de diferentes interlocutores e stakeholders. E convidá-los também a assistir o nosso novo site de notícias, é o Digital Money Informe. É um site que a gente criou para acompanhar o sistema financeiro digital, que a gente acha que está tendo uma importante evolução aí, queremos entender esse mercado desde o seu início, então lançamos o nosso site. Rafael, é um prazer enorme estar com você aqui. Eu falar um Prazer é pouco meu. rapidamente sobre a sua experiência. Você é um especialista de marketing de produto da Padtech e é responsável pela análise de concorrência, estudos de mercados, e é engenheiro eletricista com ênfase em telecomunicações, né? E estudou na Exato. Escola de Engenharia de Mauá. Muito Escola de prazer, muito Mauá. obrigado por você ter vindo e passo para você, então, o microfone. Muito obrigado. Eu agradeço aí mais uma vez a oportunidade e realmente eu reservei aqui nos nossos primeiros slides, né, da nossa apresentação, falar justamente um pouquinho da Padtech. Então, justamente como a Miriam falou, né, a Padtech é uma empresa aí 100% nacional, que nasceu aí, né, dos laboratórios de comunicação ótica do CPQD, uma spin-off do CPQD, e ela se destaca efetivamente pela sua presença aí nas grandes operadoras, nos provedores, né, carriers, que eu mostro para vocês no slide seguinte, tá? Então, a nossa sede fica em Campinas, para quem não conhece, é uma empresa com foco em sistemas óticos com tecnologia DWDM, né? Temos escritórios em São Paulo, no Rio, em Brasília, Fortaleza, e também temos escritórios internacionais no Chile, Argentina, Colômbia, Argentina que nós temos há mais tempo, e mais recentemente, como a Miriam apresentou para a gente, também nos Estados Unidos. Tá? Um ponto importante para ressaltar, hoje a Padtech, né, recentemente, ela abriu seu capital na Bolsa, hoje a gente faz parte do novo mercado, então os mais altos níveis, né, de organização estão sendo aplicados dentro da companhia. Tá? O nosso portfólio de clientes é um portfólio bastante extenso, hoje nós já temos mais de 200 mil quilômetros de redes iluminadas, né, em todas as Américas, não só a América, no mundo, né, nós temos equipamentos da Padtech expostos ou aplicados em soluções em todo o mundo, com diferentes tipos de aplicação, né? Sejam nas grandes operadoras, como eu falei para vocês, em grandes provedores regionais, soluções em empresas de carriers, sistemas submarinos, integradoras, utilities, empresas de data center e também a parte de governamental e instituições de pesquisa. Tá? Bom, o objetivo da nossa palestra hoje é falar um pouquinho do 400 GB e além, né, superando os limites da transmissão das redes EWDM. Acho que vai de encontro um pouquinho o que foi apresentado, né, na última conversa, né, da eficiência, da melhoria da eficiência do uso do bit, né, dentro das operadoras. Tá? Então, costumeiramente, a Padtech costuma, né, apresentar, falar um pouco da tecnologia. Hoje eu vou reduzir um pouco da tecnologia e tentar mostrar um pouquinho mais, né, desse nosso novo portfólio que vai atender essas capacidades aí de
400 GB e mais nas redes dos provedores, e mostrar alguns cases de sucesso, né, alguns dos cases, né, da Padtech com esses equipamentos, mostrando aí a capacidade alcançada. Tá? Então, ponto principal, lembrar que a tecnologia de WDM ela vem para trazer um melhor uso, né, uma melhor eficiência dos sinais óticos, né, das fibras óticas, efetivamente. Então, ao invés de a gente transmitir um único sinal, a gente pode aproveitar aquela fibra e, assim como num sistema de transmissão de televisão, né, de rádio, sistema sem fio, a gente pode trabalhar com diversas frequências, e essas diversas frequências acabam sendo, né, fazendo a alusão a diferentes cores, né? Então, a gente torna aquela fibra que antes era cinza numa fibra colorida que vai agregar lá dentro múltiplos canais, múltiplas frequências, múltiplos comprimentos de onda. Isso vai permitir, né, muito mais capacidade dentro de um par de fibra, uma economia em recursos, né, porque fibra normalmente é uma solução bastante custosa, né, instalação de fibras, e mais do que isso, de acordo com os tipos, né, de amplificação ótica disponíveis no mercado, a gente consegue fazer com que esses sinais cheguem muito mais longe do que aqueles sinais cinza para sistemas aí de ponto a ponto, por exemplo. Tá? Então, quando a gente fala da fibra, quando a gente olha a fibra lá, a região de menor atenuação da fibra é lá próximo da região de 1550, e baseado nas padronizações, a gente tem lá a banda C e a banda L. E o que a gente encontra lá dentro, né? Como eu falei para vocês, a ideia é a gente encontrar vários canaizinhos dentro da mesma fibra para poder fazer aí o transporte de diferentes informações. Tá? Então, quanto mais tecnologia, ou quanto menor, né, ou quanto maior for a eficiência espectral do sinal que a gente está transmitindo, mais canais eu consigo colocar, mais próximos uns dos outros eu consigo colocar, e aí eu posso trabalhar com 48, 96, 128, ou até muito mais canais, de acordo aí com o tipo de canal, o tipo de taxa de transmissão e eficiência espectral utilizada. Então, um ponto importante para essa parte de eficiência espectral é o que a gente chama de modulação, né? Eu tenho modulações aí BPSK, QPSK, 8QAM, 16QAM. Então, note que essas modulações elas vão avançando e eu vou conseguindo, com um único tipo de informação, ou com um único posicionamento, com um único sinal transmitido, transmitir mais bits por símbolo. Né? Então, quando eu trabalho em quadratura, eu consigo transmitir 2 bits por símbolo, 8QAM 3, 16QAM 4 bits por símbolo, 32QAM 5, 64QAM 6. Note que quanto mais bits por símbolo eu transmito, mais pontos eu tenho, né, possíveis, e mais próximos estão uns dos outros. E é isso que a gente vai ver, que quanto mais próximo eu tenho pontos uns dos outros, ele requer o melhor desempenho da minha rede. Ele necessita de uma rede com melhor desempenho, com melhor OSNR. E, consequentemente, isso se reflete em alcance, né? Então, quando a gente fala de redes DWDM amplificadas de longas distâncias, de maiores distâncias, né, quanto mais amplificação eu tenho no meio do caminho, pior, ou mais degradado vai ficar aquele sistema e menor vai ser o alcance. Então, né, nesse cenário aqui, a gente vê que quanto menos bits por símbolo eu transmito, mais resiliente é o meu sinal, né, menos impactado ele é, e menos OSNR ele requer para funcionar. E, consequentemente, eu consigo ter maiores alcances. Tá? No ponto contrário, quando a gente fala de eficiência espectral, né, esses sinais, quando eu tenho 4 bits por símbolo, né, para transmitir uma determinada taxa, isso requer que eu tenha sinais mais largos, que tenham uma taxa de transmissão mais elevada. Né? Então, quanto mais bits por símbolo eu tenho, menos espectro eu preciso e mais canais eu posso colocar um próximo do outro. Foi aquilo que a gente comentou antes, né? naquele slide anterior, né? Que quanto mais próximo eu consigo colocar um canal do outro, mais canais eu coloco, melhor é a utilização que eu tenho na minha fibra. Tá? Então, pensando nesse tema aqui, imaginando, né, as altas taxas de transmissão, né, dentro desse meu sistema, eu posso transmitir a mesma taxa, lá, por exemplo, de 300 GB, eu posso transmitir com uma modulação em 8QAM, em 16, em 32 ou 64. Tá? Note que para trabalhar com 64, eu preciso de uma OSNR melhor
do que trabalhar com 8 QAM. Do ponto de vista contrário, né, eu tenho menos ocupação espectral se comparado com 8 QAM. Por quê? Porque a banda C e a banda L, elas são finitas, elas são definidas, né? Eu tenho 4.8 terahertz lá de banda e lá eu tenho que fazer a alocação dos meus canais. Quando eu separo esses 4.8 terahertz em 100 GHz, eu consigo colocar 48 canais. Quando eu separo em 50 GHz, eu coloco 96. Então, basicamente eu olhar para a minha rede e identificar, né, quanto que eu tenho de OSNR naquela minha rede e qual que é a grade que eu preciso para transportar aqueles meus sinais, aqueles meus canais. Tá? Então, esses são os modos fixos, né? Por exemplo, 32, 16, 8 QAM, ou 64 QAM, mas tem uma região aqui que é a região ideal para o meu sistema, que é o que a gente vai encontrar sempre na hora de projetar os sistemas DWDM para transmissão. A gente vai tentar sempre projetar ele para trabalhar na melhor região possível. Posso trabalhar com menos canais e com, né, uma OSNR mais penalizada, ou posso fazer o inverso, ou achar um meio termo para isso. Tá? Nessas redes, né, de transmissão de maiores distâncias, ou de longo, médio distâncias, né, normalmente a gente passa por dentro dessas redes por diferentes tipos de estações e por diferentes tipos de filtros. Né? Quando eu falo de filtros, eu falo de MUX e DMUX, eu falo de RODM-WSS, eu falo de módulos compensadores de dispersão. Né? Então, existe um mecanismo onde a gente vai tentar sempre adaptar aquele meu sinal à melhor grade, à melhor rede que eu tenha, e ao passar por diferentes filtros ao longo da rede, a gente normalmente tem um filtro resultante que é menor do que aquele filtro originalmente dimensionado para a minha rede. Tá? Então, existem ferramentas, a gente vai ver dentro lá dos equipamentos oferecidos pela Padtech, o TM 1200 e o TM 800, que eu consigo fazer ajustes daquela modulação para cair naquela região que eu mostrei para vocês, que seria a região ideal para o meu sistema, né? Uma ferramenta aí que a gente vai ver chamada de Fine Tuning. Então, muitas vezes na modulação, que é a modulação que cabe melhor, a modulação que tem mais robustez em espectro, ela acaba não sendo a ideal para ser transmitida ao longo da minha rede. Tá? Então, aí eu venho um pouquinho para falar um pouquinho das soluções para habilitar, como é que eu habilito, né, essas taxas de transmissão bastante elevadas. Né? Então, dentro lá da Padtech, nós temos uma família de produtos aí chamada TM1200, que é um produto, né, assim como a gente encontra no mercado, que se adapta a diferentes tipos de rede. É um transponder programável, né, de diferencial dele, que é um equipamento de 300 milímetros para hacks de telecom, tá? Que já tem toda a sua infraestrutura embarcada dentro dele, né, onde eu tenho lá as informações de rede. Tá? Quando eu pego lá as minhas informações de rede, o TM1200, ele trabalha com taxas de 100 a 600, então notem, né, como que eu consigo ativar. Então hoje a gente está limitado lá nas minhas redes a 10, 100 GB. Esse tipo de equipamento, né, com modulações bastante avançadas, eles permitem a gente trabalhar com taxas muito mais complexas, né, com taxas de transmissão, modulações mais complexas e taxas de transmissão, né, de 600 GB. Então, dessa maneira, né, com equipamentos disponíveis em mercado, a gente tem a capacidade de transmitir aí, né, de 100 a 600 GB e fazer a adaptação àquele meu cenário, àquela minha rede, de acordo com a necessidade que a gente tem. Então, aqui eu tenho um diagrama interno, ele é um transponder muxponder, eu tenho as minhas portas, né, físicas mapeadas para as minhas portas rede e portas 1, 2, 5 e 6 mapeados lá para uma porta rede 1, porta de rede 2. Né? E o TM800 é justamente essa ideia, né, um equipamento, vamos dizer, mais econômico, uma versão mais econômica para redes onde eu não preciso trabalhar com altíssimas taxas de transmissão, mas que possibilita, que traz a capacidade da gente trabalhar com taxas de 400 GB, e a ideia da gente mostrar hoje aí vários cenários, né, dos nossos clientes que estão implementando esse tipo de solução e habilitando taxas de transmissão bastante elevadas e permitindo reduzir bastante, né, o custo de transmissão, o custo por bit,
como a gente viu aí nas apresentações anteriores. Tá? Então, mesma coisa, similar lá, então, mostrando um pouquinho da estrutura interna, né? Porta 1, 2, 5 e 6, elas estão ligadas na porta de rede que vai trabalhar de modulação configurável de 100 a 400 GB dentro do equipamento. Tá? Então, esse é um ponto importante, isso é parte da física, né? Não tem muita ciência, está mais aqui como referência para aquilo que eu mostrei para vocês antes. Né? Então, modulações mais robustas, eu trabalho, né, com um bound rate, com uma taxa de transmissão, né, por modulação mais elevada, modulações com uma maior quantidade de bits, né, para taxas menores, eu trabalho com uma eficiência espectral um pouquinho maior. Só que esse componente aqui necessita de informações, né, de uma rede com SNR com qualidade melhor. E mais do que isso, né, eu tenho que ter redes que se adaptam corretamente. Então, pode ser para esses sinais aqui de 69.5, né, ou 69.4 GHz, eles vão se acomodar em redes de 100 GHz ou 75 GHz. Esses sinais aqui azuisinhos, eles vão se acomodar em redes de 50 GHz. Mas para eu fazer isso, eu preciso ter uma rede de boa qualidade, né, uma rede com melhores condições de OSNR, se comparado com a modulação anterior. E mesma coisa, né, avançando aqui para 37,5, ele requer informações melhores. Então, toda a tecnologia embarcada dentro desses componentes, né, desenvolvidos aqui dentro do mercado nacional, eles vão permitir a gente acomodar a diferentes tipos de rede, a diferentes tipos de cenário, né, com ajustes finos, né, dentro dessas diferentes modulações, para que o meu sinal, né, o que a gente chama lá de fine tuning, ele faz com que a gente ajuste efetivamente a quantidade de bits por símbolo associada à taxa de transmissão, para que ele caiba efetivamente dentro da rede do nosso cliente. E aí eu vou mostrar efetivamente o uso, né, disso dentro das nossas soluções. Então, aqui um exemplo onde eu consigo mexer um pouquinho na quantidade de bits por símbolo, mexendo um pouquinho nas diferentes modulações, achando valores intermediários que vão se adaptar a diferentes tipos de grade. Tá? Então, é só um exemplo que eu tenho possibilidade de fazer esse ajuste e ajustar a minha rede para o melhor possível. Tá? Então, partindo para a parte final da nossa apresentação, é mostrar um pouquinho dos cases de sucesso, tá? E depois, efetivamente, deixar à disposição, nós estaremos lá no stand. Caso vocês tenham dúvidas técnicas, queiram conhecer um pouquinho mais, né, dos produtos da Padtech, por favor, fiquem à vontade de entrar em contato para a gente falar um pouquinho a respeito. Tá? O primeiro case aqui é de um dos clientes da Padtech, tem uma rede bastante complexa. Notem, né, que ele tem uma rede com fibras standard G652, tem parte da rede com fibras NZD G655, tá? Com diferentes tipos de estações, né? Estações de passagem, de RADM, estações de amplificação, estações com MUX-DEMUX, né? Back-to-back. Então, essa é uma rede bastante legal de mostrar, um cenário bastante interessante de mostrar, que é uma rede que trabalhava com os transponders já da Padtech, uma rede multi-vendor, né? Parte da rede é de um vendor X, parte da rede do vendor Y, parte da rede com Padtech, parte da rede com um determinado vendor Z, né, onde ele tem, né, a transmissão já com equipamentos da Padtech lá, a família de 100/200 GB, passando 100 GB deste ponto da rede até este outro, tá, desse ponto da rede, por uma rota principal de 650 km e por uma rota reserva de 1.500 km. Tá? De acordo com o tipo de rede e cenário e configuração que tinha, essa rede bastante degradada e bastante desafiadora, ela precisava de dispositivos de regeneração. Tá? Então, os equipamentos lá, TM1200 ou TM800, eles vêm trazer para a gente uma possibilidade de eliminar essa necessidade de regeneração, tá? Pela alta capacidade de se adaptar à rede dos clientes, além de ter uma alta capacidade de recuperação, de regeneração, do sinal transmitido, do sinal que foi degradado ao longo do caminho, ele também tem uma alta adaptabilidade àquela rede. Tá? Então, note que antes o que a gente tinha lá, uma rede em 100 GB, né, que eu efetivamente precisava fazer regeneração, aqui
eu consigo passar um transponder diretamente por 1.500 quilômetros sem precisar me preocupar com esse tema de regeneração. Tá? E notem que no caminho principal de 650 quilômetros, além do 100 GB que a gente tinha antes, a gente consegue habilitar taxas maiores. Né? Eu consigo trabalhar com o 300 GB, né? Ou taxas diferentes, 200, 100, 300. Então, note que eu estou aumentando a capacidade. E aí, com isso, né, o cliente, né, vendo essa disponibilidade, essa capacidade, fez a aquisição também lá dos TMs 800 e aumentou a capacidade dessa rede nesta parte da rede, não pela rota de proteção, mas pela rota principal, aumentando a capacidade de transmissão aí, ativando novos canais, mais canais de 300 GB. Tá? Isso para uma rede aí de longa distância. Pensando numa rede DCI, mesma coisa, né? Então, mostrando para vocês que esses equipamentos eles podem ser utilizados em soluções que a gente chama de Lambda Alien, isso é, o equipamento passando por uma rede já implementada de um outro vendor que não seja Padtech. Tá? É uma rede DCI, de interligação de data centers, efetivamente, com uma distância aí de aproximadamente 55 quilômetros, tem uma via principal, uma via de proteção, 55 quilômetros, e nesse cenário aqui, em cima de uma rede de terceiros, ele foi lá e ativou, né, uma solução Padtech em 600 GB. Então, note que aumentou bastante a capacidade de interconexão entre essas estações. Voltando aí no cenário de rede de longa distância, agora uma rede, né, totalmente Padtech, e uma rede também, de novo, né, desafiadora, aquilo que eu falei para vocês, né, quanto mais elementos, né, então essas bolinhas pequenas representam aí sites de amplificação, essas bolinhas maiores, cinza aqui, elas representam sites de MUX-DeMUX back-to-back, né, um operador aí regional, né, um ISP regional, que tem uma rede, uma rota principal aí de aproximadamente 770 quilômetros e uma rota de proteção de 1.100 quilômetros. Né? Qual que é o desafio? Quanto mais elementos de filtragem a gente tem ao longo do caminho, né, menor é a minha banda resultante. Então, por exemplo, nesse cenário aqui nessa rede, se eu tentasse passar o 200 GB lá com o menor OSNR possível, com a banda mais larga, o sinal mais largo possível, ele não passa. Né? Então, ativando aquela ferramenta de ajuste fino, de ajuste, né, da banda do canal, essa rede que está com a CNR de aproximadamente 19 dB pela rota principal e pela rota reserva, né, um pouquinho a diferença entre elas, mas aproximadamente em volta de 19 dB, a gente conseguiu ativar 200 GB numa grade de 55,3. Então, esses elementos filtrantes, ao invés de a gente passar 100 GHz aqui, eles acabam resultando numa banda final aí de 55,3 e, consequentemente, eu preciso fazer um ajuste naqueles meus sinais. Tá? Então, é uma rede aí também de long haul habilitada para trabalhar com taxas mais elevadas, acima, né, de 10, de 100 GB, que a gente está acostumado nos provedores. E, de novo, né, quanto maior a taxa, quanto melhor a minha rede, quanto melhor o SNR que eu tenho, maior é a taxa que eu implemento e, consequentemente, eu reduzo o custo por bit e, consequentemente, ofereço soluções melhores aí para os meus clientes. Tá? Mesma coisa, mais um sistema Lambda Alien, num vendor Y, né, 3 equipamentos, né, 3 estações principais de troca de tráfego, estações intermediárias aqui, né, de amplificação. Eu tenho aqui um caminho, né, protegido, então uma das interfaces desse transponder, ela encaminha informação, né, pela rota de proteção de 500 quilômetros, a outra pela rota principal de 322 quilômetros e com uma OSNR aí aproximada aí de 19 dB. Hoje, por causa da rota de proteção, está travado em 200 GB para garantir, né, que independente da rota que eu esteja, esse sistema vai funcionar. Mas para essas outras rotas, onde eu não tenho efetivamente proteção, né, e que eu trabalho com uma interface só, eu tenho lá o Fine Tuning percorrendo, por exemplo, 300 GB. Né? Então, foi uma rede que foi comprada para aumentar a capacidade para 200 GB da rede inteira, mas o cliente se surpreendeu, né, pela capacidade do equipamento e pelas possibilidades de ajustes finos do Fine Tuning, né, ajustar a grade e fazer com que passe, ao invés de 200 GB, conseguiu passar 300. Né? Mesma coisa, nesse cenário de mais curta distância,
ele conseguiu habilitar, baseado lá no SNR, né, na característica da rede, nos elementos de filtragem, conseguiu habilitar 400 GB. Tá? Outro cenário, mais um, né, cenário da mesma forma, eu tenho lá as minhas rotas principais de proteção, muito similares ao anterior, mas uma rede aí totalmente PADTEC, onde eu consigo habilitar também a mesma coisa, né, o SNR aproximadamente 20 dB, 55,3, 200 GB com Fine Tuning. Tá? Outro pedaço da rede, 300 GB, outro pedaço, 400. Tá? Então, basicamente é isso, eram soluções DCI, soluções ponto a ponto, por exemplo, só para a gente finalizar o último slide, eu tenho soluções ponto a ponto, o cliente com uma rede, né, ISP ativou 400 GB de forma ponto a ponto entre as estações utilizando e foi ampliando a sua rede. Obrigado, Miriam. Acho que está no mudo, no tempinho, acabei de ligar aqui. No tempinho, muito obrigado, Rafael. É sempre bom dar os detalhes, né, da tecnologia, ainda mais para esse público que utiliza muito os equipamentos de vocês. Sim. E eu sei que vocês vão estar agora também disponíveis lá no stand. Quem tiver qualquer dúvida, queira mais esclarecimentos, a PADTEC vai estar lá na nossa feira.